Isso aqui aconteceu em Maceió essa semana, então se você tem patinete elétrico ou quer comprar para o seu filho e está com medo, ou para você mesmo se deslocar do trabalho, fica que o Jota explica 5 motivos pelos quais isso aqui é bastante comum de acontecer pelo sistema e por tudo mais que tem nos patinetes elétricos, que são custos-benefício demais. Vem com o Jota. Em Maceió, nessa semana, o fotógrafo Igor foi surpreendido com isso aqui que aconteceu, que é o seu patinete elétrico explodindo, pegando fogo do nada, né? Como ele fala no próprio vídeo, não estava na tomada, estava parado dentro de casa, e muitas pessoas ficaram com medo, porque obviamente esse vídeo rodou o país todo, né? E aqui a gente vai entender o funcionamento dessas coisas e principalmente os 5 motivos muito comuns disso acontecer, inclusive até pelo próprio patinete elétrico ser o que ele é, né? Então vamos lá. Dano físico, né? Dano físico cumulativo. Por quê? Porque os patinetes elétricos, em sua maioria, é muita coisa de condomínio, sabe? Você andar ali dentro do condomínio, tudo mais retinho, mais plano, sem tanta ladeira. Até pela autonomia mesmo, né? Para o quanto que ele anda, para a bateria que ele tem. E aí quando a gente pega principalmente modelos como esse do Igor, que são custo-benefício, né? Ou seja, comparado a outros, o custo-benefício desse é ótimo, mas ao mesmo tempo a gente tem que ter esse cálculo, né, de performance também. Então a gente chega em Maceió com buraco, a ida para orla. Então existem ali, principalmente pela bateria ficar na parte de baixo, problemas, né? Porque você pode ir danificando essa bateria e ela vai chegar num ponto em que esses danos físicos cumulativos fazem ter espinhas dentro da bateria, né? Pequenas fraturas ali dentro da bateria que vai gerar um efeito ali cascata de reação química, tá? Gerando risco de explosão. Já o segundo motivo é o calor de Maceió. Infelizmente, isso também colabora. Porque o que acontece é o seguinte: primeiro, quando a gente usa qualquer coisa de energia que tem ali eletricidade, ainda que acumulada em baterias, como é o caso do patinete, dos nossos celulares, enfim, tudo isso faz isso aquecer, ficar quente, né? Então a própria bateria do patinete, quando ele está sendo usado e tudo mais, vai aquecer. Você sabe como é o motor de uma moto, o motor de um veículo, o motor de um patinete, por exemplo. Ele vai aquecer normalmente, é isso que vai acontecer, não tem problema nenhum até aí. O porém é que essa temperatura para uma bateria que é de íons de lítio, né, fica muito instável. Aí você soma o fato de ter chego do dia de trabalho com a bateria quente lá já, talvez com algum dano físico já lá dentro da bateria sendo acumulado, aí você soma a temperatura de Maceió, às vezes ao local que colocou que não é arejado, é abafado, aí mesmo que não esteja no carregador, e isso pode ocasionar uma reação química lá dentro, é como se fosse uma bomba, realmente, uma bomba nuclear. Ali que vai, bomba nuclear no sentido de que vai gerar um efeito em cascata e vai ocasionar o que aconteceu com o patinete do Igor, tá? Temos o motivo 3. No motivo 3, a gente traz o seguinte ponto aqui. Na hora de escolher um patinete elétrico, o custo-benefício ele não pode ser somente avaliado pelo custo-benefício, né? Por quê? Porque existem mecanismos lá na bateria de um sistema que se usa, né? Vou tentar até colocar ele aqui na tela, para poder mitigar, sabe? Proteger a bateria, para ela não pegar fogo do nada, porque aí ninguém compraria patinetes elétricos, né? Então tem um mecanismo, inclusive, nesse modelo do Igor. O porém é que quando a gente pega custos-benefícios, ou seja, a gente paga menos preço, né? Mais barato, esses mecanismos de proteção, eles são bem economizados. As fábricas economizam bem muito neles, sabe? Então não é dos mais confiáveis que tem, tá? Então esse é o terceiro ponto. No quarto ponto, a gente traz uma questão aqui. O Igor falou que ele usa o patinete dele para, por exemplo, ir tirar fotos lá na orla com a galera. A orla de Maceió, cara, tem maresia o tempo todo. E a maresia, ela vai corroer, principalmente esse sistema que eu tava falando agora, que é o sistema que protege a bateria em si, né? Então ele vai oxidar ali, vai enferrujar. E isso acumulando dentro da bateria vai ficando mais fácil daquele efeito em cascata das células da bateria acontecer. E mesmo que não esteja no carregador, vai pegar fogo. E o quinto e último motivo, que vocês já sabem muito bem, e eu vou falar aqui, são os carregadores paralelos. A quantidade de acidentes que a gente tem com o celular explodindo, com eletrônicos de maneira geral e com patinetes elétricos, são carregadores paralelos, carregadores Paraguai, carregadores, sei lá, similares, né? Que não são os originais. Então você deixa de usar aquela carga ali e você passa a usar aquela carga que é mais voltada para um carregador que não tem proteção, porque sim, os carregadores têm proteção de energia dentro deles, e essa proteção de energia também protege de picos de energia. O carregador, ele, vamos dizer assim, ele sofre aquele pico de energia e para, né, queima, ao invés do equipamento. Quando a gente está usando os paralelos, os similares, isso não acontece. Esses mecanismos de segurança não estão ali. E aí, se um pico de energia desse passou durante a carga, aí voltamos para a estaca lá, em que a bateria ela vai acumulando esses danos. E chega um momento em que, quando essa reação química ela inicia, é realmente uma reação em cadeia. Fica tanto ar ali dentro, tanta pressão, e o próprio oxigênio do ar, olha, acredite-se, é o causador de retroalimentar, ou seja, fica alimentando o incêndio. O incêndio vai demorar para parar justamente por isso. Inclusive, fiquei incrível de como ele conseguiu tão rápido apagar o fogo, né? Eu acho que porque a bateria ali é pequenininha, né? Mas não é o comum, né? Porque o próprio oxigênio nessas baterias vai fazer com que o fogo se alastre, que não quero nem imaginar o que poderia acontecer ali, tá? Então fica sempre de olho nesses pontos, porque esses pontos aí são essenciais na hora de você escolher ou não um patinete elétrico para sua família, seja ele custo-benefício ou não. Até o próximo J Explica.